Muitas vezes nós vamos ter na nossa cabeça a melhor estratégia, mas nós precisamos ter um feeling para entender qual é o melhor momento para aplicar essas estratégias, ou até mesmo se essas estratégias elas precisam ser cortadas em metas menores até que a gente alcance o objetivo maior. Oi, Nutri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como atender um paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é sobre açúcar e adoçantes para paciente em tratamento oncológico. O açúcar ele é um alimento produzido comumente a partir da cana-de-açúcar, também podendo ser produzido a partir de outros alimentos como beterraba e coco, por exemplo. O açúcar ele é um carboidrato simples de elevado índice glicêmico, onde a sua absorção acontece de maneira muito rápida, levando a picos de hiperglicemia e hiperinsulinemia. Já os adoçantes são produzidos de maneira artificial, a partir de diferentes matérias-primas, como folhas, frutas, materiais sintéticos, podendo terem nada de calorias ou poucas calorias. De maneira geral, tanto o açúcar como os adoçantes, eles devem ser consumidos com moderação e de maneira espaçada, ou seja, não frequente. Isso porque, independente se é açúcar, se é adoçante, esses alimentos, eles favorecem o ganho de tecido adiposo e também o aumento de marcadores inflamatórios. Em casos, por exemplo, de diabetes, esse controle deve ser ainda mais rigoroso. Contudo, os doces, sejam eles preparados com açúcar ou adoçantes, eles não são de maneira isoladas, né, vilões, e fazem parte da nossa esfera social. Por isso que é muito importante que a gente oriente os nossos pacientes como que eles podem fazer usos, né, consumirem esses alimentos dentro de um contexto de alimentação saudável e equilibrada. Esses alimentos eles podem fazer parte da nossa alimentação, por exemplo, num aniversário, numa festa, ou às vezes a gente está com vontade de comer esse alimento, mas desde que esses alimentos não apareçam de maneira frequente na nossa rotina, na nossa semana, no nosso dia a dia, e nem que a gente use compensações para estar consumindo esses alimentos, ou seja, se prive de comer ali uma refeição nutricionalmente completa, com o pensamento, então, de que você daí vai poder comer esse doce, ou talvez comer até mais desse alimento. Então, esse alimento, ele deve aparecer mas em pequenas porções e de uma maneira mais espaçada, né? Eles não devem ser frequentes aí no nosso dia a dia. É muito importante também que você esclareça para o seu paciente a diferença entre produtos diet e produtos light e até mesmo o que são esses produtos, porque normalmente eles são vendidos, comercializados com a ideia de que eles são mais saudáveis, mas não necessariamente, nós sabemos, realmente são. Né? Muitas vezes esses produtos eles acabam recebendo, né, uma grande quantidade de aditivos químicos, aditivos alimentares, como conservantes, corantes, e até mesmo por conta de terem reduzido ou retirado algum ingrediente, como gordura ou açúcar, a indústria, né, que visa, claro, manter o sabor daquele seu produto, acaba acrescentando em maior quantidade outros ingredientes que não necessariamente vão tornar aquele produto mais saudável ou menos calórico. Então, por exemplo, um chocolate diet, no qual não tem ali a adição de açúcar, ele acaba contendo adoçantes muitas vezes de baixa qualidade, de qualidade ruim, adoçantes artificiais, contém também aditivos alimentares como conservantes e também acaba tendo ali um elevado percentual de gordura quando comparado, né, ao chocolate tradicional, justamente para deixar aquele chocolate mais palatável, preservar o sabor daquele produto. E acaba sendo muitas vezes até um produto mais calórico, né? Então é muito importante que o seu paciente ele tenha essa noção de que não é porque é light ou diet que aquilo é saudável, porque é muito comum os pacientes chegarem até mim dizendo que já fizeram essas trocas, né, para tornar a alimentação mais saudável, e às vezes eles acabaram realmente comprando produtos e fazendo uso de produtos que não são nada bacanas e que mais podem atrapalhar o tratamento do que ajudar.
Além disso, é importante que você reforce com o seu paciente a nomenclatura, o que significa diet, né? Porque é comum que as pessoas elas pensem que diet é todo aquele produto que não tem açúcar. E na verdade não, né? Diet é quando a indústria exclui 100% de algum ingrediente que não necessariamente o açúcar, pode ser, por exemplo, gordura, sódio. É a mesma coisa o light. O light é uma redução de até 25% de algum ingrediente. E também não necessariamente a gordura, por exemplo. Nós temos temperos artificiais, lights, por conta da redução de 25% do sódio naqueles temperos, né? Então não tem nada a ver ali com gordura, e sim com outro ingrediente. Então é muito importante que você oriente isso para o seu paciente, para até mesmo ele ter mais autonomia na hora de ir no supermercado e saber exatamente aquilo que ele está comprando, né? Que ele procure comprar aquilo que ele gostaria realmente de consumir, que ele não seja enganado. Então, essa orientação é de suma importância e não pode faltar nas tuas condutas. Mas vale qualquer doce, Nutri? Também isso é muito importante que você oriente o seu paciente, né? Porque já aconteceu comigo e como eu sempre bato na tecla, às vezes a maior parte dos erros pode acontecer por conta de falha na comunicação entre nós e os nossos pacientes. Por exemplo, a gente tem aquele lema, né? Quanto mais caseira a sua preparação, a sua alimentação melhor, prefira preparações realizadas na sua casa do que aquelas compradas, né, prontas no supermercado. Só que às vezes, na cabeça do paciente, tudo que ele põe na panela é caseiro, ele fez na casa dele. Então é importante que você oriente que os ingredientes utilizados nessas preparações, ou seja, na elaboração desses doces, também sejam in natura, ou seja, que ele saiba exatamente qual é aquele ingrediente, tudo que contém dentro dele, aquilo que ele vai estar utilizando para fazer um bolo de chocolate, por exemplo. Eu digo isso porque, às vezes, ele pode estar com vontade de consumir, por exemplo, um mousse de morango. E aí ele vai utilizar para a elaboração daquele mousse uma gelatina sabor morango artificial ou um suquinho, aquele refresco em pozinho, sabe? Sabor morango. E, gente, isso é puro ultraprocessado, cheio de corante, cheio de açúcar, cheio de adoçante de qualidade ruim, né, cheio de aditivo químico, conservante. Então, assim, é uma bomba, né, aqueles produtos. Então, é muito importante que você oriente isso também para o seu paciente, para que às vezes ele não ache, né, poxa, eu estou fazendo ali um doce na minha casa, é um doce caseiro, e ele está utilizando como ingrediente um produto ultraprocessado. Então, é muito importante que você explique exatamente isso para o seu paciente, como que esses doces eles devem ser preparados, e até mesmo você pode passar sugestões de receita, entregar para ele, por exemplo, um livrinho de receita com diferentes tipos de doce. Olha só que legal, tenho certeza que ele vai amar. Uma dúvida comum e que ultimamente tem sido muito comentada é se o açúcar ele pode viciar, assim como algumas substâncias entorpecentes. Bom, nós já sabemos que o açúcar, sim, ele pode viciar, isso porque o seu consumo ativa ali alguns neurônios no centro de recompensa no nosso cérebro, gerando a sensação de prazer e de relaxamento. Quanto mais você come açúcar, mais você sente vontade de comer açúcar. E quando você tira esse alimento bruscamente da tua rotina de alimentação, você pode vir a ter, sim, sintomas como dores de cabeça, ansiedade, tontura. Contudo, nós não podemos comparar, né, os efeitos gerados pelo açúcar com os efeitos gerados pelas substâncias, pelas drogas entorpecentes, né? Os efeitos fisiológicos e sociais causados por essas substâncias entorpecentes são muito maiores e piores do que os efeitos causados pelo açúcar. Além disso, o consumo de açúcar, ele pode acontecer dentro de um contexto de uma alimentação saudável e equilibrada, ou seja, poucas quantidades de maneiras espaçadas, né, não frequente. Então, seria inconsequente da minha parte afirmar para você que o açúcar ele vicia igual a essas substâncias entorpecentes e o açúcar precisa ser tratado da mesma maneira que essas drogas. Mas apesar de não podemos comparar, né, os efeitos nocivos do açúcar aos efeitos nocivos de uma substância entorpecente, é muito importante nós sabermos quais são os efeitos ruins
que o consumo dessa substância pode ocasionar ao nosso paciente, para que possamos, né, orientá-lo da melhor maneira. Então, o consumo diário, o consumo exacerbado, tanto de açúcar como também de adoçantes, não é benéfico, né? E pode trazer ali alguns malefícios para o nosso paciente. Então, por exemplo, tanto o consumo de açúcares como adoçantes artificiais podem aumentar a inflamação no organismo do nosso paciente, então, a partir do aumento dos marcadores inflamatórios, né, na produção de substâncias pró-inflamatórias, aumento do estresse oxidativo por conta do aumento da produção de radicais livres, ainda mais quando nós falamos de adoçantes, né, de qualidade ruim, os artificiais, como sucralose, aspartame, entre outros, né, esses adoçantes, eles têm ali um potencial tóxico, então, realmente é interessante até indicar substituição para os nossos pacientes. Além disso, tanto um como o outro também podem estimular a hiperinsulinemia, né, então, quando a gente pensa em controlar, né, os marcadores inflamatórios, o estado inflamatório do nosso paciente, até mesmo controlar, né, a produção de insulina por conta do crescimento tumoral, né? Hoje nós sabemos que alguns tumores eles se beneficiam, né, dos picos de insulina, da hiperinsulinemia para crescerem. Então, o consumo exagerado tanto de açúcar como de adoçante pode ocasionar essa hiperinsulinemia. Além disso, alguns adoçantes, né, considerados ali naturais, como por exemplo o xilitol, por conter, né, ali poliol, algumas pessoas têm uma intolerância aos polióis, né, até ali que são classificados como alimentos ricos, né, em food maps. Então, esses alimentos, eles geram um desconforto gastrointestinal nos pacientes, como, por exemplo, cólicas, distensão abdominal, diarreia. Então, é muito importante sabermos, né, dessas consequências do uso de açúcar e do adoçante, para que a gente não tenha uma conduta inadequada e simplesmente troque todo o açúcar daquele paciente por adoçante, né, mas que a gente entenda também quais são os melhores adoçantes, se for o caso, mas que oriente também o nosso paciente que não dá para trocar 6 por meia dúzia, ou seja, tudo aquilo que ele consumia de açúcar, simplesmente trocar por adoçante, né? O interessante é que esse paciente reduza o consumo de açúcar, reduza o consumo de adoçantes, preferindo ali as preparações com sabor realmente mais natural daquele alimento, né? Ou seja, sucos, né, que ele se acostume com os sucos, com o sabor real daquela fruta, que ele não fique adoçando todas as suas preparações diariamente, e claro, que ele reduza o consumo de doces, seja esses doces feitos com açúcar ou com adoçante, porque muitas vezes o paciente ele vai ter aquela visão assim, bom, adoçante é mais saudável, se eu trocar tudo que eu consumo, que é doce, que vai açúcar, trocar pelo adoçante, então já está feito, né? Independente de qual é a qualidade desse adoçante e da quantidade que eu vou estar utilizando. E não é bem assim. Então, é muito importante que você oriente o seu paciente em relação a isso. O grande mito em torno do açúcar é que a sua retirada isolada poderia favorecer a morte celular de células cancerosas e até mesmo levar à cura para o câncer. Mas não é bem assim. Nós não temos nenhuma evidência científica que comprove esse efeito, ou seja, retirar isoladamente o açúcar da alimentação do paciente poderia contribuir dessa forma com o tratamento, até porque nós sabemos, né, que o açúcar, a glicose, ela não é a única via metabólica que a célula cancerosa usa para a produção de energia e para a sua divisão celular. Então, a redução do açúcar ela é importante, sim, mas não por conta do açúcar de maneira isolada matar o câncer e levar o paciente à cura. É muito importante que na hora que você prescreva o plano alimentar para o teu paciente, que você dê as tuas orientações, você leve em consideração as preferências alimentares desse teu paciente, quais são os alimentos que ele mais gosta de consumir, ou até mesmo quais são os alimentos que ele tem mais dificuldade em parar de consumir. Eu entendo a tua ansiedade em querer prescrever um plano alimentar
que vai trazer benefícios para o teu paciente, um plano alimentar adequado, rico em alimentos que irão contribuir para essa fase que ele está passando, que é o tratamento oncológico, que você queira colocar as melhores estratégias nutricionais, afinal, você tem o conhecimento e você quer fazer o melhor pelo teu paciente. Mas, muitas vezes, é importante que você negocie com o teu paciente alimentos que não são tão interessantes assim, mas que são importantes dentro de um contexto que ele está inserido. E que com essa negociação, você consiga fazer com que esse paciente reduza o consumo, por exemplo, de alimentos que contenham açúcar ou até mesmo do próprio açúcar, para que ele consiga aos poucos ir mudando os hábitos e aderindo às suas estratégias nutricionais propostas. Então, vamos imaginar, por exemplo, que chega um paciente para você que tem como hábito consumir doce depois das refeições principais, almoço e jantar, refere para você uma vontade incontrolável de consumir doces, ou um outro paciente que tem por hábito, costume, beber refrigerante todos os dias, 2 copos de refrigerante por dia, e sente falta disso quando não toma. O que aconteceria se você simplesmente retirasse o doce ou o refrigerante do dia desse paciente, mesmo sabendo que ele se beneficiaria com a exclusão desses alimentos e que ele está numa situação aonde ele precisa mais do que nunca de uma alimentação saudável e rica em nutrientes, como é o caso do tratamento oncológico. Nutri, o que você acha que iria acontecer? Bom, eu enxergo 2 caminhos aí, 2 situações que poderiam acontecer. Primeira, esse teu paciente, ele tentaria arduamente tirar realmente o doce ou o refrigerante da alimentação dele. Ele poderia até conseguir por alguns dias, algumas semanas, mas isso iria se tornar cada vez mais difícil, porque a raiz do problema não foi resolvida, porque foi simplesmente feita uma exclusão. E aí esse paciente ia se deparar com esses alimentos, ele acabaria consumindo depois de um tempo esses alimentos, talvez consumindo até mais do que antes, podendo gerar aí um episódio de compulsão alimentar, e geraria para ele sentimentos como decepção, frustração, incapacidade. E esses sentimentos, eles já estão muito presentes na vida do paciente em tratamento oncológico. Então, a alimentação se tornaria mais uma fonte de culpa e frustração para esse paciente. A segunda situação é o teu paciente ignorar completamente as tuas orientações. Ele saber que ele não vai conseguir atingir aquelas metas que você passou e achar que aquele não é o momento que ele precisa focar nesse tipo de alimentação, que ele precisa buscar uma alimentação saudável, que aquilo não é para ele, que ele tem coisas mais importantes para se preocupar agora. E tem disso, viu, Nutri? Por mais que a gente saiba que o acompanhamento nutricional é de suma importância para o melhor desfecho clínico, né, para a recuperação, qualidade de vida do paciente oncológico, se em algum momento ele sentir que o plano alimentar que você passou pode deixá-lo mais fraco, emagrecê-lo, ou até mesmo atrapalhar o tratamento oncológico tradicional médico proposto, ele facilmente vai abandonar qualquer orientação que você deu, que você orientou, e vai seguir com aquele infeliz lema do coma como antes, coma de tudo, né? E eu acho infeliz esse lema, porque assim, como que era antes e o que é tudo, né? É muito importante a gente ver o contexto do antes, né? Mas é porque culturalmente nós temos essa visão que retirar açúcar, colocar grãos integrais, aumentar vegetais é dieta, e dieta no sentido de emagrecimento, de restrição, de alimentação diferente. Então, se você não orienta muito bem o teu paciente, não explica o porquê das tuas estratégias, a importância da redução desse elemento na alimentação dele, isso pode virar o teu calcanhar de Aquiles. Isso pode virar uma das tuas grandes dificuldades na prática clínica. Não conseguir estabelecer metas alcançáveis para o teu paciente e não conseguir fazer com que ele entenda a importância disso. E se ele não entende a importância do que você está prescrevendo, dificilmente ele vai fazer ou vai fazer por muito tempo. E Nutri, eu estou falando tudo isso para você por experiência própria. A primeira paciente que eu atendi foi uma criança
e ela foi submetida ao transplante de células tronco-hematopoéticas. Ela tinha um contexto de alimentação bem ruim, um contexto de introdução alimentar inadequado, ela era muito seletiva, ela ainda não consumia alimentos sólidos e ela já tinha idade para consumir, ela consumia pouca variedade de alimentos realmente naturais, de comida, e consumia em grandes quantidades e aceitava melhor doces, produtos ultraprocessados, adocicados, leite com achocolatado, chocolates, pirulito. Então, foi minha primeira paciente e o que eu pensei? Bom, precisamos mudar isso. Ela vai ser submetida ao transplante, ela precisa estar bem nutrida, então a primeira coisa que eu vou fazer é excluir completamente esses alimentos, introduzir os alimentos que ela deveria estar consumindo agora, fazer novamente essa introdução alimentar. Então, eu fui lá, conversei com os pais, pedi para o pessoal de Copa caprichar na apresentação das preparações, fiz até uma cartilha Nutri, uma cartilha bonitinha com as orientações, com dicas, como que deveria ser, deixar de fazer, enfim, tudo muito lindo e maravilhoso, não é mesmo? Só que não, né? E aí você deve estar me perguntando, mas por que, Aline? Você não fez o certo, né? Você tinha que preparar aquela criança para o transplante. Nossa, é um tratamento pesado, ela tem que estar bem nutrida. Então, eu não fiz, teoricamente, nada de errado. Tecnicamente, eu fiz tudo certo, mas eu não tive o feeling, a experiência da prática clínica para entender que aquele não era o momento, que eu não ia conseguir mudar nada daquele jeito e que eu só ia causar mais sofrimento para aquela criança que, coitada, não entendia o porquê que ela estava ali passando por tudo aquilo. Aquele ambiente já era extremamente estressante para ela e angustiante. E a única coisa que gerava prazer, eu estava tirando e dando um monte de coisas novas, e já não bastava as coisas novas que estavam acontecendo com ela, introduzindo um monte de coisas novas que ela não gostava, que ela não queria, que era diferente. Ou seja, eu gerei mais sofrimento para aquela paciente e para aquela família. Depois que eu me toquei disso, ainda bem que eu consegui ter esse feeling logo que eu estava fazendo alguma coisa de errado, eu mudei completamente minha conduta. E ainda bem, porque mudando a minha conduta, introduzindo novamente as preparações que ela gostava, eu pude aos poucos introduzir também algumas preparações que seriam interessantes para ela, ou novos alimentos, fazer a introdução alimentar. E com essa mescla de alimentos, com um ambiente mais leve, né, com os pais também, o clima ali com a família melhorou, a criança não só passou a se alimentar um pouquinho melhor, claro, levando em consideração o contexto que ela estava, mas ela aceitou também novos alimentos, coisa que antes eu não estava conseguindo. Então, eu estou te contando isso, Nutri, para que você não tenha que passar pelas mesmas coisas que eu passei, para que você aprenda com essas minhas dicas e possa ter uma conduta mais assertiva, mais eficiente. Muitas vezes nós vamos ter na nossa cabeça a melhor estratégia, mas nós precisamos ter um feeling para entender qual é o melhor momento para aplicar essas estratégias, ou até mesmo se essas estratégias elas precisam ser cortadas em metas menores até que a gente alcance o objetivo maior. Outra situação, Nutri, que chegou para mim foi uma paciente que ela tinha por hábito consumir 500 ml de refrigerante por dia. Bom, ela chegou para mim com um diagnóstico de câncer de mama, ela estava extremamente inflamada, com elevada retenção hídrica, referia vários desconfortos gastrointestinais, distensão abdominal, diarreia, gases, entre outros efeitos colaterais que eram piorados por conta dos seus hábitos, né, principalmente hábitos alimentares, e o mais expressivo, né, ela, desde o início do tratamento, havia apresentado ganho elevado de tecido adiposo. Então, isso é muito comum, né, durante o tratamento contra o câncer de mama, né, no diagnóstico de câncer de mama, mulheres que apresentam ganho de peso, ganho de tecido adiposo durante o tratamento, muitas vezes sendo caracterizadas, né, tendo diagnóstico nutricional de obesidade sarcopênica. Então, aquilo me chamou a atenção, e o que, que eu pensei? Bom, eu quero melhorar a qualidade de vida daquela paciente, eu quero fazer com que ela controle ali o ganho de tecido
o tecido adiposo dela, né? Tem um controle ali do ganho de peso, eu quero que o intestino dela funcione melhor, né? Então, qual foi uma das minhas primeiras condutas? Reduzir para uma semana, para 200 ml, uma vez por semana, o consumo de refrigerante dela. Ou seja, de 500 ml diários, eu passei para 200 ml a cada 7 dias. Sabe o que ela fez? Ela tentou, ela concordou. Na consulta eu orientei ela bonitinho, ela concordou, mas depois de 30 dias, na próxima consulta, ela me referiu que ela havia realmente tentado, mas que ela não conseguiu. E ela se sentiu fracassada. E quando ela pôde, ela tomou o dobro daquilo que ela tomava. Sabe, Nutri? Eu já me senti burra, eu já me senti incompetente. Essas experiências foram minhas, foram erros que eu cometi, e hoje, com a minha experiência, eu entendo que não é assim que se trabalha com um paciente oncológico, na prescrição de estratégias nutricionais para um paciente que está passando pelo tratamento oncológico. Hoje eu entendo que a nutrição oncológica vai além da teoria e da matemática, incluindo diversos outros aspectos, inclusive os emocionais. Hoje eu faço completamente diferente do que eu fazia no início dos meus atendimentos, quando eu peço para um paciente reduzir ou até cortar o açúcar da sua alimentação. É claro que cada caso é um caso e você precisa analisar a individualidade do paciente que está na sua frente. Mas uma dica que eu dou para você é que você estabeleça metas para o seu paciente, pedindo para ele incluir ou diminuir aquilo que você julga importante. Mas é de suma importância que você, em cada meta, oriente o seu paciente como ele deve executar aquela meta. Então, tá bom, ele precisa diminuir o açúcar, mas como ele vai fazer isso? E dessa forma, é importante também que você explique a importância dele estar seguindo essas tuas orientações, o que ele vai conquistar com essas tuas estratégias, com essas tuas metas, caso ele consiga executar. Mas criar metas pode ser desafiante, né, Nutri? Eu te entendo. Então, por isso, eu vou compartilhar com você um mecanismo que eu utilizo para estabelecer as metas dos meus pacientes. Sempre que você for traçar uma meta para o seu paciente, trace uma meta SMART, ou seja, uma meta que seja específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Eu vou te dar um exemplo para que você possa entender melhor. Por exemplo, uma paciente que chega para você e refere um consumo de doces sempre após as refeições e uma vontade aumentada, né, por doces, por isso que ela acaba consumindo doce como sobremesa. Primeiro ponto, é muito importante que você identifique as possíveis causas que podem estar levando essa sua paciente a consumir esses doces 2 vezes ao dia, sempre após as refeições. Então, é importante que você avalie, né, se ela está tendo uma alimentação insuficiente ao longo do dia, por isso que ela sente essa vontade aumentada por doces, principalmente depois das refeições. Como que está o contexto de almoço e jantar dela, se ela tem excluído constantemente algum grupo, se ela tem um intestino desbiótico, se ela está com resistência à insulina. Bom, entre outros fatores que você deve levar em consideração para que você possa, primeiramente, também melhorar o contexto da alimentação dela, para que essas estratégias também na redução no consumo de açúcar e doces seja realmente algo eficiente, né? Que você tenha ali um resultado com isso. Então, primeiro, arrumar o contexto da alimentação em paralelo. A partir daí, você vai estabelecer para sua paciente uma estratégia SMART, uma meta SMART de como fazer essa redução no consumo de doces. Então, no primeiro momento, é importante que você identifique qual é o momento do dia que ela sente essa vontade de doce de maneira mais exacerbada. Ela come doces tanto no almoço como no jantar, mas qual é o momento que ela sente mais vontade, que ela sente mais falta? Vamos supor que seja às 18 horas. Então, você pode dizer o seguinte para ela: Fulana, você comerá uma porção de doce sempre às 18 horas, do tamanho da palma da sua mão fechada, o doce da sua preferência, mas antes é importante que você se hidrate corretamente ao longo do dia e tome um copo de água antes do momento de consumir esse doce. E também é muito importante que você não omita as suas refeições no plano alimentar, ou seja, que você faça o seu lanche da tarde conforme a prescrição, o seu almoço, o seu café da manhã, e que dessa forma, então, você também siga as dicas que eu te dei, como consumir esse doce nesse momento. E por que essa meta que eu passei para vocês, esse exemplo de meta, ele pode ser considerado SMART e o seu paciente, ele se sentiria mais confortável em seguir e ela seria mais eficiente?
Primeiro, porque essa meta é específica, ou seja, no caso, nessa história, a paciente ela vai poder consumir todos os dias um doce do tamanho da palma da mão dela fechada. É muito específica. Um doce e tem um tamanho específico. Essa meta é mensurável, ou seja, a sua paciente ela vai saber se conseguiu comer um doce todos os dias às 18 horas ou não. Ela vai saber se conseguiu atingir essa meta ou não. Essa meta, ela também é atingível, ou seja, houve uma redução discreta no consumo de doces que ela estava acostumada. De 2 porções foi para uma única porção, e no momento que ela mais sente vontade, que é no fim da tarde. Além disso, essa meta é relevante, muito relevante, mas é muito importante que você explique a relevância dessa meta para o seu paciente. Aqui no caso da história, a diminuição no consumo de doces e açúcares diariamente vai contribuir para que essa paciente tenha um melhor controle glicêmico da hiperinsulinemia, diminuição do padrão inflamatório, diminuição de alguns desconfortos e efeitos colaterais, manutenção de massa muscular, manutenção, né, e, na verdade, evitar mais o ganho de tecido adiposo, né, ou seja, evitar ali a elevação no percentual de gordura. Então, você explicando esses benefícios, né, para o seu paciente, né, o porquê que essa sua meta é relevante, é mais fácil dele entender e dele executar. E essa meta é temporal, ou seja, às 18 horas, aqui no caso, a paciente comeria o doce. Então, a paciente ela vai saber exatamente quando no seu dia, na sua rotina, ela precisa executar essa tarefa, fazer ali essa meta. Então, dessa forma, usando esse mecanismo SMART para elaboração de metas, fica mais fácil para o paciente, mas também para você, Nutri, porque você consegue especificar qual é o teu objetivo naquelas mudanças, orientar o teu paciente como ele deve fazer essas mudanças e também é mais fácil de você perguntar para ele na próxima consulta se ele alcançou essa meta, né? Se ele fez o que você orientou e o que você pediu. É claro, e para finalizar essa historinha, seria interessante que ao final de elaborar essa meta SMART, você desse algumas dicas e orientações de como a sua paciente pode consumir o doce às 18 horas. Então, técnicas, né, da nutrição comportamental de como que ela pode aproveitar melhor esse momento chocolate, esse momento doce no seu dia. Dessa forma, consumindo de maneira mais consciente esse alimento, aproveitando melhor esse momento, sem sentir culpa e também se sentindo mais saciada com uma menor porção. Eu espero que essas explicações tenham te ajudado, que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, então fica ligado, porque toda semana tem conteúdo novo para que eu possa estar te auxiliando na sua prática clínica, porque comigo você não fica de mãos atadas.